aí, salve, salve você, estudante de todo o Brasil que está acompanhando aí o pré-ENEM da Abril Educação e está acompanhando esse aulão que vai ser transmitido para você, que está sendo transmitido para você, com muito prazer aí, feito por essa equipe maravilhosa, que tem um compromisso com a sua aprovação, com o seu bom desenvolvimento dentro da prova do ENEM. É isso aí, né, Pablo? É isso aí. E aí, meu povo, eu quero já saudar todos os alunos que estão assistindo, alunos de todo o Brasil, você de norte a sul que está acompanhando aí. O momento agora é de você prestar muita atenção e entender aquilo que nós vamos explicar a respeito do ENEM, a respeito da interdisciplinaridade do ENEM. Estamos aqui, eu, o professor Júlio, o professor Ivanir está aqui também, já vai dar uma palhinha para vocês a respeito disso. E nós vamos conduzir uma aula agora, durante a próxima hora, a respeito daquele tema que nós viemos comentando durante a semana, para você entender como isso pode aparecer e como deve ser o olhar do estudante a respeito desses temas. Porque assim, existe aquela ideia do vestibular tradicional e também nós temos agora a nova roupagem, a roupagem do ENEM. E isso exige muitos outros conhecimentos e exige não só esse conhecimento, mas sim o conhecimento de saber como unir os saberes para interpretar uma prova, para interpretar uma questão, né, É a conexão das informações. Eu acho que isso é o mais importante. E aí o que você vai conseguir observar na aula de hoje? Você vai ver uma interação entre história, literatura, matemática e sociologia, pegando em partes a abordagem do mesmo tema. Isso super importante. E o que mais chama a atenção é o seguinte: cada dia um número maior de universidades está aderindo ao ENEM. O projeto, a prova do ENEM é uma prova elaborada dentro de um conceito multidisciplinar, e isso é muito importante. E essa conexão é que é importante para você aí que está acompanhando, fazer na hora da prova, para saber interagir. Saber que aquilo que está falando em literatura é o mesmo assunto que você estudou em história. Que às vezes a questão de matemática pode fazer um levantamento, levantar um assunto relacionado àquele ponto. E isso, no começo é meio difícil, mas daqui a pouco você vai perceber que fica muito fácil essa interação. E tem muita gente que fica indignada, eu vejo o aluno falando assim, meu Deus, a prova do ENEM é muito difícil. Outros falam, a prova do ENEM é uma piada. Outros chegam e falam assim, não, porque aconteceu o negócio da redação e acham que não existe critério. Calma lá, cara, não é bem assim. A prova do ENEM é muito bem pensada, a prova do ENEM é muito bem feita. Agora você fala, mas eu fui mal no ENEM, a culpa é da prova. Não, a culpa não é da prova. Talvez a culpa tenha sido da sua formação, que não conseguiu unir esses saberes a fim de chegar a esse ponto em comum, que é a compreensão das questões, né? Então, veja só, vamos parar para pensar, de que vale a prova do ENEM para o aluno, para o candidato, tendo em vista aquilo que ele vai fazer futuramente? Olha só, vamos falar um pouquinho. Eu sei o que você está passando, eu entendo exatamente você aí sentado, ansioso, querendo aí ver logo o edital, querendo ver logo as datas, aquela coisa relacionada ao ENEM. O ENEM, hoje, mais do que nunca, ele tem uma importância muito grande. Eu sei disso porque quando eu entrei no ensino universitário, estava sendo o início do ENEM, ainda não era utilizado para as universidades, mas achei interessante a iniciativa, já fiz algumas provas do ENEM para sentir exatamente, depois que comecei a trabalhar dando aula ainda, aí que eu comecei a fazer as provas com o objetivo de perceber aquilo que o aluno estava percebendo. Consegui entrar no ensino superior, apesar de na época ainda não ter sido usado o ENEM, mas eu posso dizer que entrar no ensino superior, entrar numa faculdade, foi uma das grandes coisas. Por que foi uma das grandes coisas? Porque a partir do momento que eu entrei numa universidade, eu comecei a trabalhar naquilo que eu gostava, minha formação é história, eu comecei a trabalhar naquilo que eu gostava, eu comecei a ganhar o meu dinheiro, eu comecei a ter a minha vida independente, morava ainda com os meus pais, mas tinha a minha vida independente, minha vida econômica independente, comecei a dar aula em cursinhos pré-vestibular, e desde então a minha carreira foi se desenvolvendo assim. E eu tenho muito orgulho de falar que desde quando eu comecei a trabalhar, eu consegui cortar o cordão umbilical em relação à família, no sentido de dependência financeira. Cara, você que está aí acompanhando, você, meu aluno, não tem coisa melhor do que você conquistar um espaço, um trabalho que só foi possível graças ao quê? À universidade. Então hoje você tem o ENEM como uma possibilidade de entrar na universidade, de já garantir o seu local no mundo de trabalho. Você quer sair sábado à noite, você quer sair domingo, você quer ir num cinema, você quer comprar um livro, você quer fazer uma viagem, você sabe que você pode, porque o teu emprego te garante isso, e o teu emprego foi uma garantia do teu curso superior. Então hoje as possibilidades são muito maiores ainda. Justamente. Então, nós falamos sobre o quê? Nós falamos a respeito de sonho. Por quê? Agora eu vou dar a minha experiência. Quando eu estava no ensino médio, eu falava que eu gostaria de ser cientista, eu queria ser pesquisador, e a minha vontade era essa. Aí quando eu entrei
no ensino superior, quando eu cheguei à universidade, eu me deparei com aquela situação. Algumas pessoas gostam de estudar, outras não gostam, outras fazem por merecer, outras ficam ali, festinha, baladinha, etc. E eu sempre tive essa ideia de retidão. Vamos estudar, porque isso vai levar a algum lugar. Eu finalizei minha graduação porque eu fiz letras. Por quê? Porque eu gostava. Minha mãe queria que eu fosse médico. Minha mãe falou assim, meu filho tem que ser médico, vai estudar para ser médico. Quando eu cheguei, eu falei assim, mãe, vou ser professor. A minha mãe fez assim, ó. Puxa. Aí ela pensou, no momento ela desmereceu a profissão. Hoje, o filho dela está aqui, está dando aula para o Brasil inteiro. E eu digo isso para minha mãe, eu falo, mãe, veja qual foi a importância de continuar estudando. Terminei a graduação, fiz um mestrado, estou doutorando, né? E aí, o que acontece? Eu consegui virar cientista, cara. Virei pesquisador de uma área das humanidades. E hoje, o que acontece? Hoje eu olho para trás e vejo que tudo aquilo que eu fiz, todo aquele esforço, passei noite sem dormir estudando. E aí pega livro de filosofia daqui, pega livro de linguística dali, e essa preparação toda redundou a que ponto? Ao ponto dessa formação que eu tenho hoje. Quer dizer, você que está me assistindo e fala, poxa, eu quero ser médico. E você que é pai, que está assistindo a essa aula agora, e fala assim, eu queria que meu filho pensasse dessa maneira. Manda ele vir assistir isso aqui. Por quê? Porque o que acontece com o aluno hoje, com o jovem, é que ele não tem muito norte, ele não sabe o que ele pode fazer. E o norte nós vamos dar. A ideia é você pregar os olhos no pré-ENEM e ficar prestando atenção às possibilidades que o ENEM pode favorecer. O Tia falou muito bem. Todo dia você vê, universidade tal adere ao ENEM, universidade tal aumenta a quantidade de vagas para o ENEM. Isso é importantíssimo, porque sem esse direcionamento, o jovem continua perdido ali. Ele vai escolher um curso à revelia, ele vai escolher um curso sem saber. Então, se você tem o sonho de ser universitário, se você tem o sonho de entrar para a universidade, futuramente ser um professor, ou ainda, pelo respeito que a sua profissão, que o seu diploma vai te dar, você tem um caminho, e esse caminho é pelo ENEM. Oi, deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo. Quando você estava na universidade, você era daqueles caras, tem aqueles caras que levam violão, aí ficam cantando as musiquinhas, aí rodeia um monte de mulher. Você fazia disso ou não? Eu fazia, cara. Além de fazer, assim, eu sempre gostei de escrever. Né? E daí eu escrevia alguns poemas e tal. Mas, assim, existia um de que eu gostava muito, que era é do modernismo português. Fernando Pessoa? Fernando Pessoa. Que é o mar português. Pô, começa, fantástico. ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarem, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar, perigo e abismo deu, mas nele espelhou o céu. Meu, é muito bonito isso. E além disso, o mais interessante, ele coloca deu e céu. Você que termina da mesma maneira a palavra, só que a rima é uma rima chamada de heterofônica. Por que heterofônica? Porque o som não é igual, se fosse igual seria homofônica. É muito interessante isso, cara. Eu lembro, inclusive, que existe um vínculo desse mar português com os Lusíadas, lá do Camões. Lembra quando estava o classicismo, estava finalizando, nós tivemos os Lusíadas, e acabando o classicismo, o que aconteceu? Essas grandes navegações. As grandes navegações. E aí, o que acontece? Agora, quem vai mandar para vocês essa ideia das grandes navegações é o meu companheiro Tchê. Vamos lá, já que nós estamos falando, poxa, nesse exorcismo intelectual aí, para a gente conseguir segurar as ideias, vamos falar então das grandes navegações. Olha só, as grandes navegações, para você que está aí acompanhando, as grandes navegações, elas estão relacionadas a um contexto bem interessante da história, ao contexto da Idade Moderna. Grandes navegações, então, relacionadas à Idade Moderna. Idade Moderna. A Idade Moderna, para você que está acompanhando, é o período que vai de 1453, com a queda de Constantinopla, até a Revolução Francesa de 1789. As grandes navegações que aconteceram na Idade Moderna, elas foram responsáveis, entre outras coisas, pelo expansionismo de Portugal. Então nós temos um pioneirismo, o pioneirismo português relacionado às grandes navegações. Portugal foi o primeiro país a sair nas grandes navegações, a se lançar ao mar.
Por isso, o poeta perguntava: quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Esse poema, então, faz referência ao contexto das grandes navegações e ao pioneirismo português nas grandes navegações. Por quê? A pergunta é: por que Portugal foi pioneiro nas grandes navegações? E a questão é muito simples, a resposta é muito simples, devido à sua localização geográfica. A localização geográfica deu condições, óbvio, toda a costa oeste portuguesa banhada pelo mar. Nós temos também, além da localização geográfica, a centralização política. A centralização política que desde 1385 era uma característica do governo de Portugal, da política portuguesa. Além da centralização, nós temos também a escola de Sagres. Navegar é preciso, viver não é preciso. O Centro de Estudos Náuticos, que era aí, obviamente, responsável pelos estudos e pelas avaliações e descobertas. Nós temos também investimentos da burguesia mercantil, a burguesia interessada no comércio, interessada em explorar e descobrir novas terras, a ausência de guerras, são esses fatores do pioneirismo português. E quando? Quando começam oficialmente as grandes navegações? Começam em 1415, quando nós temos a tomada de Ceuta, que ficava no norte do continente africano. Foi atravessado o Estreito de Gibraltar e tomamos Ceuta em 1415, Portugal tomou. Só que Portugal queria chegar às Índias. As Índias era o centro comercial. As Índias era onde tudo era mais barato, tudo era mais acessível, os temperos, os tecidos, as especiarias. E os portugueses estavam agilizando a tecnologia das suas caravelas. Os portugueses estavam agilizando a tecnologia de se lançarem ao mar. E eles, depois de conquistar Ceuta, começam a navegar no litoral africano. Como que eu chamo a navegação portuguesa no litoral africano? Périplo africano. Mas por que eles estavam navegando no litoral africano? Por quê? Porque eles queriam chegar às Índias e as Índias ficavam além do continente africano. Alguns avanços são feitos. Por exemplo, 1488. Opa, foi um número aqui, deixa eu mudar. 1488. Em 1488, o cara chamado Bartolomeu Dias descobre o Cabo das Tormentas, lá no extremo sul do continente africano, lá na África do Sul. Ele chegou adiantado para a Copa. O Cabo das Tormentas, descoberto em 1488. Se as Índias estão além do continente, a descoberta desse cabo foi de suma importância, mas ainda demoraria 10 anos. Somente em 1498, Vasco da Gama, de uma forma muito inédita, chegou em primeiro aqui. Vasco da Gama chegou a Calicut, nas Índias. E aí ele descobriu o caminho marítimo para as Índias, em 1498. Olha só, uma coisa que eu acho interessante é que isso que o Tchê está comentando é precisamente o que está nos Lusíadas. Cara, é justamente o que está nos Lusíadas. A viagem do Vasco da Gama é extremamente interessante. Agora, o que o aluno tem que saber, e eu acho isso muito legal, hoje, para você pegar o carro e sair viajando, é tranquilo. Você pega o barco ali, dá uma passeada e tal. Agora, imagine naquela época. O mundo ainda achava que havia o que no mar? Monstro marinho. Aí o cara fala assim, como é que eu vou viajar? Eu vou juntar uma galera aqui, vou ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses no mar. Tem monstro marinho, vou ser comido, vai ter sereia, vou morrer. O povo naquela época, então, ficava tremendo na base. Agora, imagina a audácia, a coragem do povo português, e é por isso que o Camões coloca que a epopeia dele vai superar todas as outras. A audácia do povo português a se lançar ao mar dessa maneira e fazer toda essa empreitada. Por quê? Porque tinha essa ânsia de descobrir e conquistar. Isso é muito interessante. Hoje, se você entregasse para qualquer um carro e fala assim, olha, você está sem GPS, sem mapa, sem a certeza de que você vai ter combustível, e eu quero que você saia do Rio Grande do Sul e vá lá para o Macapá, viajando de carro, assim, sem conhecer nada. Você acha que ela vai na boa? Na boa, acho que não. Acho que ele vai ficar um pouco medroso, vai ficar meio, vai temer um pouquinho o caminho, vai ficar, sei lá, imagina aqui. Pois é. Então, esses caras aqui,
These guys got balls, meu, porque viajaram na boa. Manda Esses lá. caras foram bons. Olha só, vamos lá. E aí, obviamente, né, uma epopeia. E interessante é o seguinte, o interessante, pegando esse link que o Pablo deu, o interessante é que aqui nós começamos a transformar o conhecimento da época. Porque não se escrevia mais. Os caras se lançaram no mar, de repente viram que não tinha bicho no mar. De repente viram que não tinha a hidra assassina, não tinha a salamandra esquizofrênica, não tinha o polvo Anderson Silva, não tinha nada disso não. Dava para se lançar no mar sim. Então olha que interessante, presta atenção agora. Agora para tudo e presta atenção em mim. Presta atenção. A observação, guarda essa informação aí. A observação na Idade Moderna superou a imaginação. A observação supera a imaginação. Ou seja, passa a ser verdadeiro aquilo que eu posso observar e relatar, e não apenas aquilo que eu posso imaginar. Poxa, muita coisa legal. E aí o que acontece? O Vasco da Gama causou uma boa impressão? Não. Ele chegou lá arrebentado. Ele chegou lá com as suas caravelas já em vias de falência, tudo quebrado, maço quebrado, os caras esfarrapados, barbudo. Tentou intimar o rei das Índias. Falou, eu represento o Império Português e vim aqui para colonizar você. Mais ou menos assim. E aí o rei das Índias olhou e falou assim, olha, eu já ouvi falar desse Império Português, mas você representa eles? Não. Você está aí tudo esfarrapado, o Vasco da Gama ficou sentido, reclamou para o rei português, reclamou, olha, eu tentei chegar lá, mas os caras não acreditaram não, porque a gente demorou muito tempo no mar, chegamos lá tudo arrebentado, e eles estão dizendo que o senhor não é rei de império nenhum. É aí que foi organizada a Expedição Cabralina. A Expedição Cabralina deveria retornar às Índias. A Expedição Cabralina partiu de Portugal no dia 9 de março de 1500. 9 de março de 1500, partiu em direção às Índias. Só que, aí a gente não sabe se foi intencional, se não foi intencional, só que acontece um outro fato. E em 22 de abril de 1500, nós temos o achamento, ou a descoberta, alguns chamam de redescoberta. Nós temos nossa fanpage no Face, fizemos uma postagem sobre isso e teve um aluno muito bem que fez uma observação muito legal, que não foi uma descoberta, foi uma redescoberta. De fato, os nativos já estavam aqui, muito boa a sua observação aí, você que está atento está estudando. Mas nós convencionamos chamar de descoberta do Brasil em 22 de abril de 1500. E como é que eu sei? Pablo, agora vem cá, eu preciso de você. Tá, tudo legal isso que eu estou falando, mas como é que eu sei que o Brasil foi descoberto em 1500? Como é que eu sei como é que era o Brasil em 1500? Fala aí com a galera. Então acontece o seguinte, nós temos uma certidão de nascimento do Brasil. Essa certidão de nascimento do Brasil, que inclusive se encontra na biblioteca lá da Torre do Tombo, em Portugal, é a carta do Pero Vaz de Caminha. Bem, então agora nós começamos a falar um pouquinho a respeito da literatura. O que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui algumas informações a respeito dessa literatura, que é uma literatura mais primitiva, uma literatura que foi feita no descobrimento, a chamada literatura do descobrimento, a literatura de viagens e a literatura jesuítica. Neste ínterim, o Tchê vai me ajudar fazendo algumas inserções, vai falar um pouquinho sobre a história, vamos comentar sobre a sociologia, a antropologia e essa visão. Enfim, o que nós temos ali? Eu vou mencionar um pouquinho a respeito da chamada carta. Tá? A carta do descobrimento. Quem escreveu? O Caminha, Pero Vaz de Caminha. Veja, qual era a intenção da carta? A princípio, a priori, a intenção da carta era meramente informar. Quer dizer, eu vou escrever para o rei informando alguma coisa. Mas aí vamos lá. O estudante já ouviu falar dessa carta quando ele era bem criança, lá na segunda série, terceira série, na quinta série, na oitava série, no primeiro ano, no terceiro ano, ele ouviu falar dessa carta do descobrimento. Mas vamos lá, você já leu a carta do descobrimento? Fala, professor, quando é que eu vou ler esse negócio? Então, vamos entender por que você deveria ler. Fazer aqui uma analogia. Quando você viaja, quando você sai da sua cidade, vai para outro lugar, não te dá a maior vontade de pegar o celular e marcar que você está no Facebook, marcar no Facebook que está na cidade tal?
e comentar, olha, aqui tem não sei o que, não sei o que lá. Ou tira uma foto de um cachorro todo esfarrapado no meio da rua e coloca ele no meio. Ou tira uma foto de uma árvore, qualquer coisa. Pois é a necessidade que o homem possui de se comunicar e principalmente com um propósito específico que leva o homem a estabelecer essa comunicação. Essa comunicação que houve inicialmente foi a comunicação ao rei de Portugal. A intenção era mostrar, falar sobre a nova descoberta. Então, a intenção primal, quer dizer, a primeira intenção era falar sobre as descobertas, era comunicar ao rei de Portugal a descoberta. E essa descoberta da nova terra serviria para quê? Serviria para o intuito mercantilista, a ideia de explorar. Como o Tia muito bem falou, na época das grandes navegações, o povo não saiu para navegação porque, eu sou intrépido, eu quero aventura mesmo e eu vou navegar. Não é assim, cara. O povo saiu para navegar porque eles queriam descobrir outros locais, explorar outros locais, conseguir ouro, poder e glória. Se eu não me engano, era esse o lema, né? Era esse o lema. E aí, quando chegaram ao Brasil, que não sabiam bem se era uma ilha, se era uma porção, uma extensão de terra, ou se era uma coisa gigante, como era. Bem, o Caminha sentiu a necessidade de comunicar. Se você der uma lida na carta, você vai descobrir lá na última parte qual era mesmo a intenção do Caminha. Ele escreve para o rei de Portugal, pedindo para que ele, lá no final, se puder conceder uma graça, se puder conceder um favor, que mande vir do exílio o primo dele. Na verdade, ele escreveu tudo aquilo para pedir um favor. É como se eu dissesse, olha, estou fazendo um favor para você agora que é de comunicar, mas você pode dar uma força aqui, ajudar um pouquinho e tal. Enfim, o que é que nós temos nessa carta? Eu tenho uma visão idílica do Brasil. O cara chega aqui, você imagina, saiu de Portugal, tá? 1500. Não é tecnologia de ponta, não é nada disso, tá? Você tem uma sociedade que já é antiga. Por quê? Porque você teve muito tempo de história. Aí chega ao Brasil. Brasil, país tropical, maravilha. Chega aqui, ainda nem tem o nome de Brasil, mas encontra alguns nativos, esses nativos caminhando nus pelo meio do campo. Você pode imaginar a visão do português, o homem que chegou para explorar, tá lá o português, barbudão, tempão no mar, ali ó, e olha para a Índia, e a Índia com, assim, tudo de fora, com suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, e aí ele escreve isso na carta. Se você ainda não leu, você está perdendo, cara, porque ele menciona isso aqui na carta. Você tem a visão do explorador, quer dizer, ele mostra por meio do relato o que há nessa terra, a possibilidade de plantar, a possibilidade de explorar, porque você tem que entender o processo de colonização do Brasil, como se deu. E aí, o Caminha comunica essa descoberta e ele vai centralizar em alguns pontos. Ele vai colocar o Brasil como esse cenário paradisíaco, idílico, porque ele é o primeiro que faz essa comunicação. Vamos lá, é o primeiro que estabelece essa comunicação oficial, porque nós temos outros, e nem sempre o Brasil foi visto dessa maneira edênica. Tá? Então coloca ali, a natureza exuberante, extremamente interessante, é uma propaganda, é alguma coisa tipo, vem para cá, venha conhecer, é essa a ideia. E ele quer mostrar para o rei que aquilo que a coroa conquistou foi uma coisa fantástica. Ele vai falar aqui, ele vai tentar abordar, vai tentar mostrar alguma coisa a respeito das riquezas, as riquezas naturais e a possibilidade de conseguir ali, de encontrar ali alguma coisa para explorar. E o mais interessante aparece quando ele vai falar sobre os habitantes, sobre os gentios, sobre os indígenas, tá? Sobre o povo que aqui morava. Então ele deixa uma parte da carta específica para falar a respeito do povo. Eu selecionei uns trechinhos da carta porque, assim, como nós estamos tratando da literatura, eu preciso exatamente das palavras do autor para mostrar para você. Antes de eu ler, entenda, eu já comentei isso outrora e eu volto a comentar. Se você acompanhar as nossas postagens no Facebook, as nossas pílulas, você vai conseguir aprender. Alguns autores dizem que a primeira literatura, a literatura aqui não era uma literatura, e sim, não era literatura brasileira, era uma espécie de literatura informativa, um texto que explicava sobre a nova terra.
porém, a linguagem empregada é uma linguagem extremamente eivada de metáforas e de palavras que configuram o texto como texto literário. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui que eu vou pegar e vou ler um trecho da carta para você. Se você até agora não leu, é preciso que você conheça essa carta. Olha só. Primeiro trecho da carta de Caminha, e daí eu vou começar a chamar o Tia para me ajudar nessa explicação. O primeiro trecho está assim. Esse trecho eu batizei de da terra e da missão. O Caminha escreve: de ponta a ponta é toda a praia, muito chã e muito fremosa. Fremosa, se aparecer na sua prova, vir com um asterisco, uma nota de rodapé ali, dizendo que é formosa. Tudo bem? Aí, nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, até agora. Por quê? Porque ele começa a falar sobre isso. Veja o interesse do explorador. A primeira coisa que ele comunica, ele fala da extensão da terra, fala que é bela, mas a primeira coisa que ele acha mais importante é aquilo que o indivíduo coloca na comunicação. E ele coloca aqui: ouro e prata. Depois ele diz: porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados como os de entre Douro e Minho. Águas são muitas e infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Porém, e aqui vem a parte mais importante para você, aluno, para você entender a visão do explorador e o mecanismo de exploração. Como eu que sou o colonizador, como eu vou fazer para conseguir dominar aquele povo, para conseguir dominar aquele gentio? Ele fala: porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela, sim, ele escreveu dessa maneira, deve lançar. Então, o que ele está falando aqui? Que é a ideia de salvar esse povo. Me corrija se eu estiver errado, tá? Nesse momento. A ideia de salvar o povo, que vem dessa fé cristã medieval, considera que o índio é um ser sem o quê? Sem alma. Ele não tem alma, ele está desprovido dessa situação, ele precisa ser convertido. E aí vem uma coisa bem interessante. Mas antes de eu te falar uma coisa, cara, nesse exato momento, você que está acompanhando, está sendo acompanhado, ou seja, junto com você, estão mais de 4.500 alunos assistindo, mais de 4.500 pessoas acompanhando a gente aí. Divulga aí pra galera. Olha só, é isso aí mesmo, vamos aumentar isso aí, vamos aumentar a gente do Brasil inteiro. Pô, muito legal, muito orgulho pra gente poder estar dividindo isso com você. Legal, Pablo, o que você falou foi o seguinte, olha só, vem cá comigo. A questão da descoberta mesmo, fazendo esse link com a questão do índio, ela é cercada de um elemento que pode aparecer na questão de sociologia, que pode aparecer relacionado a algum tipo de movimento, que é o quê? Quando nós falamos descoberta, nós temos uma visão etnocêntrica acerca da situação. Etnocêntrica, ou seja, nós colocamos uma cultura no centro, e essa cultura é a cultura europeia, e chamamos de Brasil. Quer dizer, qual que era o nome que os indígenas davam a esse local? Pindorama. Esse era o nome, Pindorama, que era a terra das palmeiras. Já pensou que engraçado? Você fala assim: eu moro onde? Moro em Pindorama. Imagina Elis Regina. Pindorama, meu Pindorama, vou te cantar nos meus versos. Pindorama, terra que dá bambolê. Não ia dar certo. Pátria amada, Pindorama. Pindorama. Mas é o nome que os caras davam, era a terra das palmeiras, onde canta o sabiá. Só que aí o que acontece? Nós vamos chamá-lo depois de Brasil. A mesma coisa vai acontecer com o indígena. O nativo aqui era visto como um outro elemento. A igreja, inclusive, chegou a ter essa explicação, que eram alguns sobreviventes do dilúvio, que tinham vindo para cá. Então veja, havia uma visão assim bem deturpada acerca da situação. Uma visão bem estranha acerca da situação. Só que aí, obviamente, a experiência e os relatos levaram a igreja a concluir que não, que esse não era um mundo selvagem, que o nativo ele era também o ser humano, mas com uma cultura diferente. Hoje é isso que você tem que considerar. Não é uma cultura inferior, é uma cultura diferente. E para você ter essa ideia de visão distinta da igreja, vamos pegar dois sacerdotes que estiveram aqui e falaram sobre os indígenas. O primeiro, Anchieta. Qual era a missão do Anchieta? Ele fazia parte da companhia de Jesus, ou seja, ele era o quê? Era um jesuíta. Um jesuíta. A missão dos jesuítas era vir para cá e ensinar a fé cristã
para os gentios, para os índios. Depois nós tivemos, um pouquinho depois, o Antônio Vieira. Antônio Vieira, padre Antônio Vieira. Justamente. E o Antônio Vieira vai criar os seus sermões. Em um deles, ele vai ser contrário à escravização dos indígenas. Exatamente. Não contra a escravidão no sentido geral, mas contra a escravidão necessariamente da Dos questão indígena. Mas engraçado é o seguinte, Paulo, deixa eu colocar no lado de lá. É o seguinte, a gente descobriu o Brasil. Então, beleza, o Caminha foi lá, relatou, a descoberta aconteceu, mas olha que interessante. Nos primeiros 30 anos, justificando o que o Pablo falou aí, complementando, na verdade, que o que ele pôs muito bem, nos primeiros 30 anos, de 1500 a 1530, nós temos o período pré-colonial, ou seja, a ausência de colonização aqui. Nós passamos 30 anos sem ser colonizados. Então, nesses primeiros 30 anos, nós temos uma ausência de projeto colonizador. Quer dizer, ninguém se preocupou em colonizar o Brasil nesse momento. Mas o que eles faziam? Eles ficaram 30 anos sem fazer nada? Não, meu amigo. Claro que não. Nesses primeiros 30 anos, nós temos a exploração, principalmente do pau-brasil. É isso aí, foi a exploração do pau-brasil. Foi o principal produto. E aí, quer falar? O cara acha que isso aqui tá errado. Ele fala, meu Deus, Brasil com B minúsculo, mas esse Brasil, entenda, o Brasil de brasa, porque a cor era vermelha. Então é por isso, tá? Pau-brasil, porque pau que tem essa cor de brasa, é essa a ideia. Ah, legal, olha só, então já achou que, falou que o professor de história, falou, o professor de história escreveu errado. O pessoal olha o professor de história, sempre acha, a gente não escreve errado não. E aí, Pablo, sabe o que me deixa curioso? 1 quilo, por exemplo, de cravo da Índia, nessa época, valia mais ou menos 28 gramas de ouro. Nossa. 1 quilo de canela valia cerca de 26 gramas de ouro. E as embarcações vinham abarrotadas, ou iam abarrotadas de produtos, iam abarrotadas de pau-brasil, iam abarrotadas de especiarias no Brasil para serem comercializadas lá. E será que elas andavam rápido ou não? Eu fico com essa dúvida. E aí eu acho que o Ivanir pode responder melhor para nós. Ivanir, vem cá. Então, apresentar aí para todo o Brasil o professor Ivanir Gris, né, cara? Fez o filme Asterix e Obelix, para quem não sabe. E, Ivanir, a pergunta é o seguinte, dá um oi pro pessoal e me responda. Como é que era? Os navios vinham rápidos, não vinham rápidos? Como é que era esse negócio na época do Cabral, desse descobrimento aí? Beleza. Olá, pessoal. Sou o professor Ivanir, para quem não me conhece ainda. Sou formado em matemática, trabalho matemática aqui com a equipe do Pré-ENEM, aqui com o Pablo e com o Tchê. Se você pensar em questões do Enem, normalmente a questão não vai direto ao ponto. Ela sempre conta uma história antes, que envolve a sua matéria e também a sua, porque normalmente tem uma forma poética de contar essa ideia. E aí, as embarcações na época eram uma maravilha da engenharia naval na época, ou as caravelas... O Camaro amarelo da época. O Camaro amarelo da época. Já pensou? E elas dependiam do quê? Do vento. Então aí vem a sua pergunta, se era rápido ou não. Depende. Se tinha vento, era um espetáculo, certo? Mas se não tinha vento, as calmarias, as famosas calmarias, e aí era um problema. E aí, se você montar uma questão, eu montei uma aqui, mostrando a ideia que uma questão do Enem traz. A questão do Enem não vai simplesmente dizer a velocidade é tal. Não, ela vai colocar alguma relação com o contexto histórico em cima disso. E aí eu montei uma questão, gostaria de ler para o aluno, para entender a ideia matemática que ele vai trazer. E detalhe, essa questão que eu montei, pode tanto cair em matemática, como pode cair na física. Porque se trabalhou em velocidade, entra a física no meio da história também. Bom, eu vou fazer uma coisa então, para avisar. A gente vai fazer a leitura da questão e aí ela vai estar disponível na fanpage do Pré-ENEM. Perfeito. A fanpage, então lá no Facebook, entra lá, curta a fanpage do Pré-ENEM, vai estar lá a questão para você acompanhar. Agora o professor vai fazer a leitura e vai resolver com você uma questão fazendo essa abordagem. Então vai lá, Ivanir. Taca a lenha aí que eu vou... Deixa eu passar. Olha lá. Olha só, nos tempos de Cabral, as caravelas representavam a maravilha da engenharia naval. As caravelas constituíam uma grande embarcação feita de madeira. Eram capazes de transportar centenas de homens e toneladas de mercadorias. Lembra lá do cravo, né? E aí o seguinte, possuíam velas grandes e altas em formatos geralmente triangulares ou retangulares, dependendo, algumas eram triangulares. As caravelas conseguiam obter uma boa velocidade em dias de vento forte, mas se tornavam lentas em dias de calmaria. As caravelas do tempo de Cabral realizavam uma viagem entre Brasil e Portugal com velocidade média de 5,6 nós. Aí veio a informação. Olha, ele deu todo esse texto e não deu informação matemática, mas agora apareceu 5,6 nós.
A velocidade aproximada. E aí ele disse sim, que representa aproximadamente 10,3 km por hora. 10,3 km por hora. Claro, ele não colocou que essa é a velocidade máxima. Ele disse em média a viagem. Por quê? No meio do caminho, lá perto da linha do Equador, tem as famosas calmarias. E aí é o problema. Passava-se dias sem vento. E aí a velocidade quase caía para zero. E remo não tinha, era só no vento, beleza? E aí é o seguinte, um transatlântico nos dias atuais realiza esta mesma viagem com velocidade média de 30 nós. Olha só, um transatlântico hoje vai a velocidade de 30 nós, em média, certo? Que representa em quilômetros por hora aproximadamente quanto? A ideia aqui é simples. Ele colocou todo um texto para pedir uma simples questão de regra de 3. Regra de 3 o quê? Divisão proporcional, regra de 3, um dos assuntos que mais aparece na prova de matemática. É a questão que mais tem, a ideia que mais tem é essa de proporção. Por quê? Porque pode englobar vários assuntos da matemática. E aí sempre tem um texto grande, geral, que conta uma história de algum determinado acontecimento, e aí vem a pergunta matemática em cima. E a resolução dela, extremamente fácil. Olha só, 5,6 nós correspondem a aproximadamente 10,3 km por hora. Ele quer saber, 30 nós, qual é a velocidade? Seria de um transatlântico atual, hoje, a velocidade dele. Na prática, o que você vai fazer? Multiplicar cruzado, é uma regra de 3 simples. Você simplesmente vai lá e multiplica cruzado as informações. 5,6, x é igual. Você vai fazer 30 vezes 10,3. Como se multiplica rapidamente? Pensa comigo, não tem um zero aqui? Um zero significa passar a vírgula a uma casa. Significa que vai ficar 3 vezes 103. Se você pensar assim, você faz mais rápido a multiplicação. 3 vezes 103, 309. Tranquilo. O que eu vou fazer com 5,6? Passar dividindo. X é igual 309 dividido por 5,6. Ô professor, mas essa é uma conta simples. O cara pede uma coisa desse tipo? Claro, por quê? Porque ele sabe que o aluno brasileiro, em geral, quando é divisão, ele vai lá e usa a maquininha. Aquela de 1,99 que faz aquele barulhinho do pi, 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 pi lá. Ele usa isso para fazer a conta. E aí, na hora da conta de divisão, ele tem dificuldade. E se tem uma vírgula lá no meio ainda, minha mãe de Deus, né? Então, a ideia é o quê? É conta simples, mas que ele coloca com uma pegadinha para ver se o cara erra. Você tem que fazer o quê? 309 dividido por 5,6. E professor, com o número de vírgula lá, o que eu faço? Iguala as casas depois da vírgula. Se eu colocar aqui, não é o mesmo número de casas depois da vírgula? Beleza, faz de conta agora que a vírgula não existe. Simplesmente. Professor, mas divisão com 2 números na chave? Minha mãe de Deus, né? Vai lá, 309 por 56, tranquilinho. Você faz o quê? Faz aproximação, certo? Se fosse 50 vezes, olha lá, 300, 50 vezes 6, 5 vezes 6 não é 30? 5 vezes 6 é 30, dava 300. Mas é 56, o 6 vezes 3 dá 18, vai passar. Então você já sabe que são 5 vezes. 5 vezes 6, está lá 30, sobra 3. 5 vezes 5, 25, com 3, 28. Beleza? Bota lá, 5 vezes 6, 30, sobra o 3. 5 vezes 5, 25, mais os 3, 28. Tranquilo. Subtrai, beleza, sobra 9. 30 tira 28, sobram 2, 29. Vai lá, baixa o próximo valor. Olha só, olha só. Ele deu a divisão e é a mesma de novo, olha só, 280, você vai ver que vai dar 5 de novo. Agora você já sabia, tranquilo, sobrou 10. Professor, que eu sobro, eu coloco lá que dá 55 e sobra resto 10? Não, né, meu caro? Vai lá colocar vírgula, acrescenta um zero. 100 dividido por 56 vai dar uma vez aproximadamente, mas na questão ele vai pedir valor aproximado. Se reparar, 100 por 56 dá quase 2. Então, a chance da alternativa estar com 55,2 é muito maior do que 55,1. Ele vai pedir qual é o valor aproximado e aí você tem que arredondar, que é o caso dessa questão que vai estar lá, como o Tchê falou, na parte do pré-ENEM, para você dar uma acessada. E a questão é o quê? É um texto legal falando sobre um assunto, que foi o descobrimento, e aí depois uma pergunta simples, óbvia, que pede matemática básica. Beleza? Mas será que o Cabral? Acho que o Cabral não pensou tudo isso não, né? Já deu o nós que deu aqui. É complicado essa matéria, mas você conseguiu facilitar, porque aí o que acontece? Eu tava ali pensando, eu pensei na caravela vindo, pensei na velocidade. Fica muito fácil. Fica mais tranquilo. Aí você dá pra fazer uma música? Olha só, cara. Eu sou muito feio e eu sou banguela. Tô pegando as minas porque eu tô de caravela. É isso aí, a caravela amarela que o pessoal cantava aí. Caravela amarela, boa. Aí, isso aí.
É isso aí, Ivanir. Beleza? Falou. Muito obrigado Beleza. pela sua participação. Obrigadão. Valeu, um grande abraço. Galera, Beleza. continua acompanhando porque o Ivanir vai deixar altas dicas pra vocês aí do Pré-ENEM, na fanpage do Pré-ENEM. Dicas de matemática, essa matéria que vai ficar muito fácil pra você. Valeu, Ivanir, valeu mesmo. Um abraço, beleza. Paulo, eu Maravilha. vou apagar aqui pra você. Ah, tá, beleza. Ó, nós vamos continuar o trabalho justamente sobre aquilo que eu estava falando, porque ele está mencionando a caravela, está mencionando o descobrimento, e eu estava falando para você a respeito da carta. Aí você fala, mas tudo isso tem a ver? Meu Deus, nós estamos no mesmo tema, estamos trabalhando com a mesma perspectiva. Agora, para encerrar essa parte de literaturas do descobrimento, das crônicas de viagem, porque eu tenho que terminar de falar sobre a carta e mencionar os outros cronistas. Olha só, eu tenho aqui um outro trechinho da carta que é muito legal, que ele fala sobre a nudez das Índias. Veja, com toda aquela ideia de pudor da época, ele está escrevendo para o rei. Cara, ele está escrevendo para alguém que é superior, é o rei. E ele não deixa de falar sobre a nudez das Índias. Então presta atenção nisso. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças bem novinhas e gentis, com cabelo muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas você deve imaginar o que possa ser, né, o que possa ser a vergonha da Índia. Tão altas e tão saradinhas, calma lá, algumas versões do texto, tá? Algumas versões trazem serradinhas ou saradinhas. Enfim, saradinho significa o quê? Saudável, de boa saúde. Então, olha como prestou atenção à vergonha da Índia, o magrão. Ele estava lendo, ele falou assim, ai, a vergonha, ó, a vergonha, vergonha. E aí, olha só, tão altas e tão saradinhas e tão limpas das cabeleiras que nós, muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Então, olha que interessante. Ele falou assim que a Índia estava tão peladinha, estava tão caminhando ali, que o fato de ele olhar não causava vergonha a ele. Isso que é muito interessante, cara. Olha a visão que esse português tinha. Também vamos comparar com a mulher de Portugal da época, deveria ter essa visão mesmo, né? Bem, enfim, aqui eu tenho essa parte da carta para destacar. Aí nós tivemos um movimento, não bem um movimento, mas o que os teóricos costumam chamar de crônicas de viagem, de algumas pessoas que vieram para cá e resolveram escrever, ou para fazer propaganda do Brasil, e nem sempre o Brasil foi visto como uma coisa maravilhosa. Aqui eu devo mencionar. Por quê? Você tem que imaginar que o Brasil possuía aquelas chamadas tribos canibais. E o povo se pelava de medo por causa dessa tribo canibal. Achava que ia vir para cá, ia ser comido. Você tinha a tribo G, você tinha o Caiapó, você tinha Tupinambá, e algumas dessas tribos canibais, mas assim, por exemplo, Walking Dead, o cara tava lá, aqui explorando, e comia o braço, pulava no dente. Aí você fala assim, Pablo, era desse jeito? Bem, não era assim, existia um ritual para isso. Por quê? Porque a ideia de sacrifício e essa antropofagia vai perpassar ao estudo da antropologia, que vai mostrar que isso é um ritual, é um momento de absorção de energia do guerreiro ou do inimigo. Isso é muito interessante. Quem nós tivemos como cronistas de viagem? Que tivemos o Pedro de Magalhães Gândavo, tivemos o Ambrósio Fernandes Brandão. O Pedro de Magalhães Gândavo é fabuloso. Ele vai fazer um tratado sobre a história do Brasil, né? E é muito legal, porque ele mostra, e daí o tratado dele é muito mais extenso, é mais extenso que a carta, ele dá uma maior riqueza de detalhes. Ele dedica uma parte para falar a respeito do índio, ele dedica uma parte para falar ainda sobre a vegetação, sobre as frutas que encontram aqui, porque você pode imaginar, naquela época eles não sabiam que era banana. Chega aqui, vê uma banana, vê aquele negócio ali e fala, meu Deus, o que é esse fruto oblongado, né, verde, que depois fica amarelo e cheio de pintinhas? E aí eles acharam uma delícia, se mataram de comer banana, passaram mal pra caramba. Imagina, foi um acampamento, e um acampamento na loucura. Aquele cara que já fez acampamento deve imaginar como foi esse descobrimento. Aí, com Ambrósio, nós tivemos os diálogos sobre as grandezas do Brasil. É um texto diferente, mas que traz também essa visão. Só que assim, nem tudo foi alegria, cara. Nem tudo foi alegria. Nós tivemos o Hans Staden. Tchê, você já ouviu falar do Hans Staden? Hans Staden, alemão, gente fina, ficou totalmente assim, boquiaberto quando chegou aqui, capturaram ele, levaram ele. Não, porque Nossa, assim, olha que engraçado, olha que engraçado. O povo acha que era simplesmente um europeu que veio pra cá e o navio naufragou. Eles falam, nossa, coitado, Hans Staden, o navio naufragou. Você já leu o livro do Hans Staden? Então vamos lá. Primeiro, olha o nome do livro do Hans Staden. Isso, cara, eu posso dizer, 2 viagens ao Brasil. Não, esse é o outro nome. Olha o nome do livro.
O livro é História Verdadeira e Descrição de uma Terra de Selvagens, Nus e Cruéis Comedores de Seres Humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo, nas terras de Hessen, até os 2 últimos anos, visto que Hans Staden, de Homberg e Hessen, conheceu por experiência própria e agora traz a público essa impressão. Esse era o título do livro. Imagina na lista dos 10 mais vistos da Veja, os 10 mais lidos, ocupava o quadrado inteiro, o retângulo inteiro, só o nome do livro. Só o título do Hans Staden. Staden. Dizem que é Staden. Bem, enfim, o que acontece? Eles saqueavam, eles afundavam as outras embarcações. Não era um povo pacífico. Tava outra embarcação, chegava ali no bico, derrubava, saqueavam, pilhavam, e daí esse navio dele vai acabar naufragando, ele fica preso, uma tribo de tupinambás. Aí chamavam ele de almoço ambulante, né? E que iam fazer um moquém. Para quem não sabe, o moquém é esse ritual que consiste na ideia de absorver o inimigo. Vai ser retratado posteriormente na literatura romântica, né? Pode haver essa conexão lá para frente com alguns poemas indianistas. Mas é muito interessante isso, por quê? Porque ele vai dar uma visão antropológica, que é colocar-se naquele lugar, viver com o povo e aí descrever os costumes e fazer uma análise desses costumes. Está bem que a descrição dele é estranho, porque ele fala muito mal dos indígenas. Uma descrição eurocêntrica, etnocêntrica. Justamente, porque a visão era a visão do europeu. Quer dizer, aquele que é diferente de mim não está certo. O meu conhecimento é o conhecimento válido. E eu meço o outro a partir da minha medida. É um desprezo pelo diferente. E aí, sabe o que eu penso na prova do Enem, como é que ela pode colocar? Ela pode colocar assim, ó. O relato do Hans Staden, falando sobre o que era o selvagem, e aí um relato, por exemplo, de algumas ações portuguesas de ataque a tribos, mostrando selvageria também. Então, o que é o selvagem? O selvagem é aquele que, através de um ritual, se alimenta de carne humana, ou o selvagem é aquele que, usando uma bandeira de colonização, dizima uma tribo inteira. Justamente. E aí vem o confronto antropológico acerca da visão do que seria o selvagem. É muito legal, e esses 2 textos eu consigo até visualizar eles na prova do Enem. E aí, Pablo, aproveitando que você está falando, vale a pena você lembrar o seguinte. Lembra que eu falei que até 1530 você não tem colonização. A colonização do Brasil vai começar a partir de 1530, quando nós temos aí a colonização, uma expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. A expedição de Martim Afonso foi a primeira expedição colonizadora. E ela tinha 3 objetivos. Vamos chamar aqui, ó, PED, tá? 3 objetivos. PED. Quais são esses 3? O que é o PED? Povoar, explorar e defender. Lembra disso? Olha, pegando o pincel vermelho, o PED, povoar, explorar e defender. Então é aqui que começa a colonização do Brasil. E parece que o Martim Afonso de Souza também escreveu coisas aí, também relatou sobre a Terra Brasil. Ele tinha um relato. Como eu digo, para a literatura, ele não é o mais relevante, mas para a história ele é fundamental. É o início da colonização. Então, o início da colonização. E qual foi o primeiro? A primeira vila. A primeira vila fundada no Brasil. É isso aí. Qual foi? A vila de São Vicente. A fundação da vila de São Vicente, feita por Martim Afonso de Souza em 1532. E aqui tem início a colonização do Brasil. Você que é aí de São Paulo, então você pode se sentir orgulhoso, porque foi no seu estado que nós temos o início da colonização do Brasil. Só que depois, a gente tem uma colonização mais sistemática. Vamos prestar atenção em 2 datas importantes. 1534, foi introduzido no Brasil o sistema de capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, é um pingo, parecia um acento, mas não é. Capitanias hereditárias. Olha só que interessante, que é hereditárias. As capitanias hereditárias, elas são a forma de colonização sistemática do Brasil. Capitania hereditária. Agora nós dividimos o Brasil em 15 lotes de terra, 14 capitanias que foram entregues a 12 donatários. Começava então a colonização sistemática. Então não esqueça, ó, capitania é colonização sistemática. Colonização sistemática. A colonização dentro de um sistema. E aí você não pode confundir uma coisa. Ô, pré-ENEM, você não pode confundir uma coisa.
a administração colonial. E aí, em 1549, isso aconteceu. Só em 1549 é que foi introduzido no Brasil o chamado governo geral. O governo geral foi introduzido em 1549. Pablo, vai vir aqui? Governo geral. Aí, rapaz, como é que eu vou errar? Se eu não erro com o Pablo do meu lado, você acha que você vai errar com a gente o tempo todo contigo? Claro que não, aí. Governo geral. Pablo, aí agora eu quero falar uma coisa que eu sei que você manja muito, eu sei que você chega a ser um animal no sentido bom do termo, nessa área de literatura desse período, que é o seguinte, governo geral. Os 3 primeiros governadores gerais do Brasil foram quem? O primeiro governador geral foi ele que rima com café, que rima com Pelé, Tomé de Souza, primeiro governador geral do Brasil. Depois, nós temos Duarte da Costa, que foi uma tragédia, dá vergonha para a família inteira. Ele só tinha que proteger o Brasil e não conseguiu. Tá? Algumas pessoas entram para a história de uma maneira positiva, outros entram acabando com tudo. Esse aqui literalmente meteu o pé na porta e deu soco na cara. É mais ou menos isso que ele fez. E o último é o grande Men de Sá. Deixa eu falar um pouquinho deles aqui. Vai lá. Olha só, Tomé de Souza. O que Tomé de Souza fez de importante? Bom, ele foi o primeiro governador-geral do Brasil. Primeiro governador-geral do Brasil, nomeado pelo rei Dom João III. Prof, eu nunca vi esse Dom João III. Aqui no meu material tem Dom João III. É esse aí, é o Dom João III. Dom João III nomeou o Tomé de Souza aí para ser o primeiro governador-geral do Brasil. O que ele fez de importante? Primeiro, ele tinha que fundar uma cidade para ser a capital do Brasil. E qual foi a primeira capital do Brasil? Gente, muito amor, que calor, Salvador! Um abraço aí para a galera da Bahia, alunos da Bahia que mandam e-mails para a gente, que conversam com a gente. Um grande abraço para vocês. Aí, ó, Salvador, a primeira capital do Brasil. De quando a quando Salvador foi capital? De 1549 até 1763. Depois é Brasília? Não, Lost. Depois de Salvador foi o Rio de Janeiro, depois foi Brasília. Brasília é o último, inaugurado lá em 21 de abril de 1960. Salvador. Então Tomé de Souza funda Salvador, primeira capital do Brasil. Também traz as primeiras cabeças de gado. Nossa, e por que não trouxe o gado inteiro? Veio o gado inteiro. Cara, ele trouxe o gado para o Brasil para servir de alimento, porque com ele também veio também o padre Manuel da Nóbrega. Aí, Manuel da Nóbrega. E aqui eu vou ter que fazer um comentário. O Manuel da Nóbrega veio para cá com uma missão muito interessante. Nós tínhamos a necessidade de estabelecer, como você falou, da colonização sistemática, tem que haver um processo. Como é que você faz? Você impõe língua, você impõe costume e você impõe religião. Tem que ser isso, porque senão eu não consigo colonizar de maneira correta. Né? Pelo menos é isso que está nos pressupostos ainda do príncipe lá do Maquiavel. É tempo isso. Então, o que acontece? Vem o padre Manuel da Nóbrega e aqui estabelecido, você já tem um braço da Companhia de Jesus. E não é nome de grupo de pagode, pelo amor de Deus. Tá? Essa Companhia de Jesus era esse braço da Igreja Católica, esse braço da Igreja Católica servia para fazer o quê? Para expandir a fé. Né? E o padre Manuel da Nóbrega escreve uma obra que se chama Discurso sobre a Conversão do Gentil. Sabe qual era a função do Manuel da Nóbrega? Uma das funções dele era ensinar os jesuítas que viriam para cá a melhor maneira de ensinar essa fé, ou seja, de transmitir a fé cristã para o indígena. Porque, segundo o que nós tínhamos, segundo a crença da época ou a visão daquela época, a fé indígena não era fé. Eles não tinham uma crença específica ou ela não poderia ser aceita. Porque você tem que imaginar que por mais que tenha evoluído a visão do homem europeu para se lançar ao mar e colonizar, a sua visão religiosa ainda não tinha evoluído tanto assim, né, Tchê? Era isso aí, não. E o legal, sabe, agora eu estava falando
E o interessante é assim, a conexão, e isso é uma coisa, cara, que você só vai encontrar aqui no pré-ENEM, você não vai encontrar em outro lugar, porque a gente está nisso, é nessa interação, a gente está nessa coisa aqui de fluxo de ideias, a gente está nessa troca de informações com você, com o Pablo, comigo, com o Ivanir, com os outros professores do pré-ENEM, com toda a galera envolvida no seu bom resultado, no seu bom rendimento nessa prova. E o que eu estava pensando é o seguinte, olha que interessante, Manuel da Nóbrega foi o primeiro jesuíta a chegar no Brasil. E o que o jesuíta tem a ver atualmente com a história mundial? Poxa, eu estou estudando um negócio do século XVI. Mas agora me veio um link à cabeça. O atual Papa, o Jorge Bergoglio, que assumiu com o nome de Francisco, ele é da ordem jesuíta. Olha ele só. é jesuíta, ele é da ordem. Cuidado, ele é o Francisco, ele não é da ordem franciscana. Olha que interessante. Agora você espera um pouco, que não tem isso relação direta aqui. É só um corte que a gente vai fazer para falar de atualidades também. O Papa, o Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, ele tem um compromisso com a ideia de humildade, com a causa dos necessitados, que é muito semelhante ao compromisso da ordem franciscana. E o nome Francisco. Mas o nome Francisco não é porque ele pertence à ordem franciscana. Não é isso. Ele é da ordem dos jesuítas, que foram os grandes responsáveis no Brasil pela educação. Mas uma educação atrelada à fé. Era o conceito educacional da época. E aí isso acontecia através da catequese, que obviamente era ministrado dentro das missões e reduções jesuíticas. Tanto que muito tempo, depois disso ainda muito tempo, quem eram os professores? Os professores eram os padres. Exatamente. Tá? Se você que está assistindo aí fala assim, nossa, mas eu tive um professor de latim que era padre. E isso acontecia muito. Por quê? Por causa dessa ideia de educação. Pede para tua mãe, tua mãe e teu pai acho que não, porque são novos também, mas pede pro teu avô, pra tua avó, pede para aquela tia que já faz tempo que é velha, pede para ela e pergunta se não tinha isso. Quase um Benjamin Button. Quase um Benjamin Button. A tia vê se ela não tinha essa relação, essa educação. E eles foram os responsáveis. E a educação no Brasil esteve sob o cuidado dos jesuítas até 1759. Então, peraí, quanto tempo os jesuítas permaneceram no Brasil? Presta atenção. Os jesuítas permaneceram no Brasil de 1549 até 1759, quando as reformas do Marquês de Pombal expulsaram os jesuítas do Brasil. E aí a gente ficou sem educação no Brasil até 1808. Só quando a família real portuguesa veio para cá é que retomamos o processo educacional. Temos uma janela aí, um espaço de 1759 a 1808. É tempo pra caramba sem educação. Puxa vida, hein, cara. Agora, olha só, eu vou pegar o gancho no que o Tia falou a respeito do Manuel da Nóbrega e eu vou começar a falar sobre a literatura jesuítica. Pô, legal. Essa literatura, deixa eu vir para cá. Tá, essa literatura jesuítica foi aquela produzida, evidentemente, pelos jesuítas e com a intenção dos jesuítas. Eu vou pegar justamente esse gancho que ele deu aqui e vou jogar para cá e vou falar sobre a chamada literatura jesuítica, tá? Manda ver a literatura jesuítica. Olha só. Nós tivemos, então, como destaque, os dois autores principais. O Manuel da Nóbrega, eu já havia comentado a respeito do Manuel da Nóbrega ali quando falei com o Tchê, que traz o discurso sobre a conversão do gentio. Essa maneira, então, de fazer com que o indígena da época aderisse à visão europeia de religião. Por isso, essa ideia de converter, conversão do indígena. Aí, o que nós tivemos? Eu vou ter que destacar que o principal autor dessa época era um padre, evidentemente, para ser jesuíta, era o padre José de Anchieta. Vamos colocar ali, então, José de Anchieta. Aí você fala, tá bom, eu já ouvi falar desse cara, desse José de Anchieta, mas o que foi que ele fez? Então, a ideia dele era essa ideia de catequese, era essa ideia de ensinar, mas não como existe a catequese hoje. Vamos lá, olha só. Imagine que você faça parte de alguma religião e essa religião possui uma catequese, uma escola de iniciação à religião. Não era bem dessa maneira. A catequese do Anchieta era feita de uma maneira distinta. Por quê?
ele precisava atingir o indígena, ele precisava da adesão do povo. Então, vamos começar por um fato muito interessante. O Anchieta, em vez de parar na frente da galera e falar assim, ó, o negócio é o seguinte agora, meu povo, vai todo mundo virar cristão, por que vocês estão fazendo? Tá tudo errado, não adianta você fazer, você ficar falando de Tupã aí, você vai ver aonde é que Tupã vai te levar, você vai acabar se lascando, meu. Então, não poderia ficar nessa ideia. Por quê? Porque não tinha noção. Se ele começasse a falar isso, aí sim, meu, aí eu queria ver quem é o magrão que ia ser comido. Aí o Anchieta ia virar almoço do indígena mesmo. Aí você fala assim, eles comiam por ódio? Não, isso foi apenas uma metáfora. O Anchieta vai ensinar por meio de peças teatrais. Essas peças teatrais eram chamadas, ou são chamadas, de autos. O que é um auto? Um auto é uma peça teatral de cunho religioso. Tem origem nas festas antigas. Ela teve o ápice do auto, vamos mencionar, na literatura portuguesa. Tivemos a fama, o ponto máximo do auto no humanismo. Mas o alto que vem para cá não é um alto qualquer, é um alto que deve falar sobre a religião, colocando dois polos distintos. É por isso que nós vamos chamar esses altos de altos, olha o nome, maniqueístas. Maniqueístas. Por que altos maniqueístas? Vem dessa ideia de mani, este mani tinha a teoria de oposição. Tá? E aí, olha só que interessante, estes altos maniqueístas tinham que mostrar uma visão digladiante. Nossa, que palavra estranha, digladiante quer dizer uma visão de oposição, e essa oposição é uma oposição que briga. Então nós tínhamos duas porções bem definidas. Eu tinha a porção do bem e também tinha a porção do quê? Do mal. Cuidado, tá? Este mal aqui é com L, porque eu disse o bem, o mal, eu derivo esses dois advérbios para substantivos, eu tenho que escrever mal com L assim, tá? Então eu tinha o bem e o mal. Vamos imaginar, sendo isso aqui a religião, tá? Sendo isso aqui a visão do colonizador, daquele cara que vai colocar a religião aqui, o que é que nós temos que ter? Quem vai ser, que indivíduo vai representar o bem e que indivíduo, estou falando aqui agora do personagem da literatura, quem vai representar o bem e quem vai representar o mal? É evidente que o bem vai ser representado por Deus. Deus é o bem. E todas as figuras da religião católica que eram trazidas para cá representavam o bem, em oposição ao mal. Esse mal não era visto simplesmente como o diabo, como o demônio. Não era só isso. O mal estava extremamente atrelado aos deuses indígenas. Então eu vou colocar aqui, este mal estava relacionado à crença dos índios, aos deuses dos índios, Por quê? Porque eu precisava fazer o índio entender que aquilo em que ele acreditava era errado. Eu estou falando da visão do colonizador. Isso era por meio de um teatro. Quem é que protagonizava o teatro? O Anchieta? Você acha que o Anchieta ia lá se vestir de Tupã, se vestir de Deus? Não, cara. Quem protagonizava o teatro era o próprio índio. Isso devia ser muito engraçado. Não que o índio seja engraçado, mas o índio que ainda não sabia falar o português, que estava aprendendo o português, trazido aquele português de Portugal arrastado pra caramba, misturando com o tupi, e o cara todo pintado de urucum, falando para os outros indígenas, eu sou o capitão assado. E isso tem num dos trechos, em um dos autos do José de Anchieta, porque ele quer mostrar essa visão opositora. E aí o que acontece? O índio vai começar a acreditar que aquilo que acontece na taba, que aquilo que é mostrado para ele é o errado. Ou seja, começa o processo de
aculturação. Tchê, você pode vir aqui falar comigo a respeito disso. Certeza, olha só, aculturação. O que acontece nesse processo de aculturação? Quando a gente fala de... Tropecei aqui. Quando a gente fala de aculturação, a gente fala da tentativa de destruir uma cultura pela superação, através da superação por outra cultura. Mas presta atenção numa inversão. Quando a gente fala de aculturação aqui, nós estamos falando de uma imposição cultural. Mas outras interpretações mais contemporâneas levam a crer que não existiu esse processo de aculturação. Pode vir essas duas versões. Olha que legal. A imposição de uma cultura, ou então dizer que é impossível aculturar. Por que é impossível aculturar? Porque por mais que uma cultura superior tente se impor numa cultura sobre uma outra cultura, se julgue superior e se imponha sobre uma outra cultura, o produto desse choque será um terceiro elemento. Quer dizer, uma ideia de transculturalidade. Exatamente isso aí. Isso é muito legal. É transformação da cultura, porque olha que interessante. A gente pode falar, por exemplo, que o europeu acabou com a cultura indígena? Não. Não. Olha quantas coisas nós temos com relação a nomes indígenas. O Paraná, a gente tem muito nome, Paraná. Você tem aí a capital Curitiba, você tem Pinhão, você tem uma série de nomes que são de origem indígena. Agora, olha o que permitiu isso. O que o Tchê falou foi fantástico, cara. Uma das melhores conexões de ideias hoje. Por que isso foi possível? Você acha que o indígena e o europeu começaram uma relação harmônica assim? Não. Aliás, a língua não tem uma relação harmônica. Tá? E o que aconteceu? O Anchieta, e esse dado é impressionante, escreveu uma gramática do Tupi. A primeira gramática da língua tupi foi escrita pelo Anchieta. Por quê? Porque assim como ele precisava impor o português para o indígena, ele precisava conhecer a língua do indígena para poder entrar em contato, para ter essa familiaridade. Cara, não era praticamente um antropólogo, Anchieta. Era quase, não, praticamente um antropólogo, exercendo aquela função múltipla que os padres exerciam como educadores e antropólogos. E o negócio é o seguinte, e o Anchieta, vale lembrar também, vem aqui comigo, me acompanha, o Anchieta, ele chega no Brasil quando? O Anchieta vai chegar no Brasil no governo do Duarte da Costa. Olha que interessante, o governo Duarte da Costa, ele foi marcado pela vinda do padre José de Anchieta, pela vinda, que o Pablo está falando até agora, muito bem, pela vinda de José de Anchieta. E onde que o Anchieta estava ensinando? Ele estava ensinando num colégio, num bispado chamado São Paulo de Piratininga. Então, olha aqui, ó, a fundação de São Paulo de Piratininga, no dia de São Paulo, foi fundado num casebre, diz o Anchieta no relato, num casebre, numa situação modesta, sabe, numa situação meio empobrecida. Numa situação... Numa situação assim empobrecida, foi fundado aqui São Paulo de Piratininga. Então veja, José de Anchieta é um educador, é um antropólogo, acaba sendo também o fundador de uma cidade muito ligada e relacionada à questão educação, atrelada à religião. E ainda é poeta, porque, segundo alguns relatos, o Anchieta ficou cativo de uma tribo. E enquanto ele estava cativo, ele escreveu um poema. Pelo que dizem, esse poema existe, com mais de 6.000 versos, chamados De Beata Virgine Dei Mater Maria. Quer dizer, ele era devoto de Maria, então ele resolveu escrever um poema para homenagear. Detalhe, escreveu na areia. Na areia, escreveu um poema de 6.000 versos. Até que ponto isso é verdade? Ninguém sabe. Porque você imagina o seguinte, ele tá lá escrevendo na areia, papapá, não sei o que, não sei o que. Aí, quando ele... colocou um ponto final, vem, não, o pior não é vir água, o pior é vir um cara atrás, ô, Anchieta! Sapateou, imagina, cara, Justamente. Olha a onda, já era. Mas o que acontece é que as obras do Anchieta, a parte poética, é extremamente devota, é um poema de devoção. Ele se entrega, e aí você percebe a inspiração religiosa, criando essa ideia literária, criando esse poema. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso para a literatura, para o registro histórico. É quase o Rubens Fonseca. praticamente, rapaz. Olha só, Pablo, engraçado. Você quer falar mais alguma coisa do Anchieta aí? Não, pode deixar que por enquanto tá tranquilo, Anchieta. Beleza, olha só. E aí o interessante é o seguinte, o Duarte da Costa veio o José de Anchieta também, junto com o Duarte da Costa, só que aconteceu um probleminha aqui com o Duarte da Costa, que foi a invasão francesa no Rio de Janeiro.
Poxa, Duarte da Costa, a única coisa que você tinha que fazer era proteger o Brasil. Os franceses invadiram o Rio de Janeiro e ainda fundaram uma colônia, a colônia de França Antártica, no litoral do Rio de Janeiro. Olha só, ele só tinha que proteger o Duarte da Costa. É difícil demais, é pedir muito para você proteger. E aí a invasão francesa trouxe um problema e o nome do Duarte da Costa acaba sendo praticamente esquecido, apagado, em virtude desse pequeno probleminha, uma coisinha qualquer. Imagina o Duarte da Costa falando com o rei, então, deu uns probleminha aí. Que problema? Não, é facinho de resolver. Qual o problema, Duarte da Costa? Negocinho aí, básico. Qual o problema? Os franceses invadiram o Brasil. E aí não basta, não complica, a situação se torna cada vez pior, já diz a dona Lady Murphy. E aí o que vai acontecer? O sobrinho do Duarte da Costa meio que teve um entrave lá, um entreveiro, uma briga com o bispo de Sardinha. O bispo sai, quer reclamar, vai fazer os reclames fora, quer ir para Portugal reclamar que o sobrinho do Duarte da Costa tinha zoado com ele, quer reclamar para o Papa. Não bastasse a tragédia, vai naufragar justamente na região de uma tribo canibal. Quer dizer, lascou tudo. O governo do Duarte da Costa lascou. E aí veio o Salvador, Mendes Sá. Mendes Sá é o salvador aqui do governo geral português no Brasil. Mendes Sá trouxe junto consigo seu sobrinho, Estácio de Sá. E o Estácio de Sá, juntamente com o Mendes Sá, foram responsáveis pela fundação de um forte militar, o Forte São Sebastião do Rio de Janeiro. São Sebastião do Rio de Janeiro, ou seja, a fundação da cidade. Você que está aí no Rio de Janeiro, você que está na cidade linda, maravilhosa, você que está aí louco para terminar a aula aí, né, para poder rever e para poder continuar estudando, você que está aí louco para conseguir, para terminar o estudo e ir para a praia, enfim, você que está no Rio de Janeiro, saiba que foi aí a fundação da cidade foi justamente na intenção de expulsar os franceses, de defender o Brasil. E aconteceu sim a expulsão dos franceses no governo do Mendes Sá. Por isso o Mendes Sá é um cara muito celebrado, porque ele conseguiu fazer aqui o que tinha no governo do Duarte da Costa sido um problema. Então, expulsão dos franceses. Esses são os 3 primeiros governadores do Brasil, os responsáveis aí pela administração e por representar no Brasil a intenção centralizadora do rei de Portugal. Pablo, e aí você sabia de uma coisa? Vamos lá. O Brasil ficou doce. Doce, muito doce. Porque depois desse período, a gente começou a produzir no Brasil cana-de-açúcar. Ah, é? Cana-de-açúcar, exatamente. Começamos a produzir cana-de-açúcar e aí começamos a estabelecer uma relação com a sociedade rural e a gente vai falar um pouquinho disso. Vamos falar um pouquinho disso com eles? Vamos, e aquela frase do Caminha, né? Em virtude das águas, tudo poderá ser plantado ali, tudo poderá ser aproveitado. Tá aí a prova. Exatamente, muito rica, ela é muito. As terras são boas, não tem ouro e prata. Não achamos ouro e prata, então nós vamos ter que se virar com a cana mesmo. Os caras vieram aqui com a intenção de achar ouro e prata, não acharam e temos que plantar cana. Então, olha que interessante, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo do açúcar. Manda ver, vamos lá. Ciclo do açúcar. E isso aqui a gente já vai colocar literatura e vamos colocar sociologia, tudo junto aqui. Tá entendendo? Você tá acompanhando? E aí eu desafio você, meu brother, eu desafio você a me dizer onde você encontra isso. Você só encontra no pré-ENEM da bioeducação. Você não encontra. Pablo, eu fico pensando, na época que a gente estudava ensino médio, não tinha isso. A gente não encontrava essa interação, a gente não encontrava esse compromisso, esse comprometimento. Hoje a galera tem praticamente tudo que precisa. Aliás, vamos falar a verdade aqui. A ideia de dar aula assim em conjunto surgiu uma vez que nós estávamos viajando. É verdade. Vamos dar aula em conjunto, cara. Vamos pegar ali, começar a misturar todas as matérias que nós damos aula. E aí, beleza, e surgiu isso. Por quê? Isso faz com que você, que está assistindo a aula, consiga perceber quais são os desdobramentos do conteúdo. Porque uma coisa é você estudar história sozinho. O cara, e daí ele fecha o livro de história e acha que acabou. E daí ele vai ter aula de literatura. Então ele abre o livro de literatura, beleza, o que ele está estudando literatura é diferente do que ele estudou em história. Não é diferente, está tudo ligado, há uma interconexão. Aí vem sociologia, e o cara não consegue entender, por exemplo, o desenvolvimento da região, não consegue entender a visão de pesquisadores a respeito dos fenômenos. E o que eles adoram colocar no Enem? Um trecho do Gilberto Freire. Exatamente, que é o autor responsável por relatar a questão da sociedade. Sabia que eu sou mágico? Olha só que interessante. Vou pedir agora pro nosso cameraman Ultra Mega Power para ele focar lá, foca o quadro, vai para lá, vai ficar só meu áudio, só a voz, tá vendo o quadro? Isso, volta para mim.
Volta para mim. Agora eu vou dar um passe de mágica que daqui a pouco o quadro vai estar limpo. Quer ver? Atenção, olha só. Você não vai acompanhar isso agora. Você vai ver daqui a pouco o quadro limpo. Uou! Na próxima vez que a câmera for, você vai ver o quadro vai estar limpinho. Loucura, essa mágica também é só no pré-ENEM. É isso aí. Veja, vamos lá. O ciclo do açúcar. Veja, o ciclo do açúcar, ele foi no Brasil, o auge do ciclo do açúcar, ele se dá mais ou menos entre 1570 até 1650. Opa, peraí. E o Pablo agora eu sei que ele está se coçando. Por que ele está se coçando? Porque o ciclo do açúcar é o que faz a transição na literatura do Brasil para o barroco. O barroco, a transição para esse chamado barroco, que se o Pablo me corrija, começa em 1601, vai até 1700 e alguma coisa, começa justamente no ciclo do açúcar. Agora, olha que interessante, o Tchê falou da transição histórica, e aí você fica pensando, isso é muito legal, cara, o aluno pensa, então beleza, começou o barroco, nada mais daquilo que era feito antes está sendo feito. Não funciona assim, essa é apenas uma divisão didática, eu posso ter relatos documentais pós-1650, que ainda falam sobre o período, esse período que seria o período colonial, ou o período... Desculpa te interromper, não, manda lá. Mas até na Semana de Arte Moderna você tem, recupera a ideia do Manifesto Pau-Brasil, você recupera aquela coisa, o bucolismo, o naturalismo. Que justamente. Agora, olha que interessante, nós vamos ter uma obra que vai ser publicada aqui, tá? Vai ser publicada aqui, não, ela vem para cá, né? Que é a obra Prosopopeia, de, cuidado com o nome, Bento Teixeira Pinto. Tá? O problema da cacofonia ali é o nome do cara, ele que se lasque. Mas essa obra Prosopopeia vai trazer para cá o novo modo de fazer literatura. Esse novo modo de fazer literatura é o modo barroco, que vai encontrar inspiração europeia. Daí vem para cá. Você tem que entender que a história da literatura brasileira e a história da literatura portuguesa são histórias distintas. O Brasil teve um relativo atraso, tá? Se nós pensarmos na literatura portuguesa para as escolas virem para cá. Tanto que o primeiro período, chamado de período, que hoje alguns teóricos nem querem mais pensar em período, eles chamam de momento de produção literária, tá? Como se fosse muito diferente, né? Mas tudo bem. Chamam de momento de produção literária. Eles trazem para cá, tá? Eles vão trazer um novo modo de ver. E esse novo modo de ver tá pautado lá na Europa. E como assim pautado na Europa? Por causa da filosofia europeia da época, por causa de alguns problemas que nós tivemos na própria Europa que praticamente dividiram a alma do homem em duas partes. E aí vem toda aquela base para o que depois a gente vai conhecer como o romantismo e toda aquela transição do rural para o urbano. É muito louco e muito mágico. Agora para provar, eu não saí daqui do lado do Paulo. Agora esse filme aqui, ó, passa de novo. É isso aí, ó, viu? Quadro limpo. Aqui essa mágica, velho. Quando a mágica escuta a gente é melhor ainda. É a mágica do pré-ENEM da Abril Educação. É isso aí, tá vendo? Eu não saí da tela. Tá, eu sei, foi meio tosco, mas vamos acompanhar aqui. Presta Bora lá. Veja, qual é a importância do ciclo do açúcar? Primeiro que eu falei, o Brasil ficou doce. Segundo, tinha açúcar na Europa? Tinha, um açúcar bom, produzido da beterraba. Imagina que coisa empolgante comer lá um mingau de chuchu adoçado com açúcar de beterraba. E aí veio o açúcar da cana. O açúcar começou a ser produzido, foi produzido no Nordeste brasileiro. Na verdade, começou a ser produzido em São Vicente. As primeiras mudas de cana-de-açúcar foi Martim Afonso de Souza que trouxe e levou para São Vicente. Então a cana é uma planta exótica, ela não é do Brasil. Olha, um termo de biologia aí. Ela não é endêmica, ela não faz parte naturalmente da flora brasileira, ela foi trazida, por isso ela se deu bem. Por quê? Porque não tinha uma praga natural no Brasil. A praga olhava e falava, ô Zé, o que é aquilo? Eu não sei, eu não conheço aquela planta, então nem vamos devorar aquela planta, vamos para outra. E a cana-de-açúcar vigorou, se deu muito bem no Nordeste brasileiro. E aí vem o link com a sociologia. E movimentos sociais, sociologia, sociedade colonial brasileira é temática do Enem. É temática. Se apareceu nas outras provas, tem de aparecer. Então olha que interessante, foi o ciclo do açúcar o responsável pela formação da sociedade colonial brasileira. Sociedade colonial, 2 pingos nem não precisa. Sociedade colonial. A sociedade colonial brasileira, ela é muito bem retratada numa obra de Gilberto Freire. Gilberto Freire, isso mesmo, se aparecer esse nome, é um grande sociólogo brasileiro que na década de 30 lança a obra Casa Grande e Senzala. Na verdade, ele escreveu uma trilogia, Casa Grande e Senzala, Casa Grande e a Pedra Filosofal, Casa Grande e a Câmara Secreta.
completa. Foram as 3 obras do Gilberto Freire. Mentira, não anota isso. As 3 obras são Casagrande e Senzala, Sobrados e Mocambos, Ordem e Progresso, tá? Só que ele é autor de muitos outros escritos. E Casagrande Senzala é celebrado. Casagrande Senzala é fantástico nessa abordagem, falando sobre a sociedade colonial. Uma sociedade tipicamente o quê? Rural. Rural, depois ela vai para o urbano. Por isso que eu falei para vocês, e o Pablo complementou muito bem, sobre a transição. Imagina o cara saindo do rural e indo para o urbano. O choque entre aquela vida tranquila do mundo rural e se opondo àquela vida ativa do mundo urbano. Mas na sociedade açucareira, a sociedade ainda é rural. Outra coisa, patriarcal. Patriarcal, ou seja, o pai é o cara, o pai é a autoridade, o pai senta a ponta da mesa, o pai é o cara que todos aguardam para começar o almoço, é a autoridade máxima. Além disso, é uma sociedade também machista, ou seja, o homem era educado para ser homem, a mulher era educada para ser esposa, totalmente machista. Pode aparecer como misógina. Misógina, legal também, isso aí, misógina. Aparece o nome, o cara fala, meu Deus, o que é esse treco que não sabe? Machista você pode entender como misógina. Pô, e o interessante é o seguinte, eles acreditavam tanto nisso, estava tão interiorizado essa ideia, que bater na mulher, por exemplo, era uma coisa corretiva. Era uma forma de corrigir. As mulheres eram vistas como possuidoras de demônios que podiam desencaminhar os homens dos seus caminhos. Dá-lhe chibatada na lomba. E aí, olha só, além disso, também era uma sociedade escravista. Agora eu quero que você preste atenção. Já fez a prova do Enem? Já fez algum ano? Já fez a prova? Sociedade escravista. Lembra de um ano que o Enem colocou uma foto dos negros, e os negros estavam descalços, e ele pedia para você interpretar o que aquela foto dizia, aquela coisa toda? Pois é, isso tem relação com a sociedade escravista. Escravista significa que a base do trabalho era a mão de obra escrava. E tem até um trecho que pode cair numa obra de arte para você. Os negros eram as mãos e os pés dos senhores de engenho. Os negros eram as mãos e os pés dos senhores de engenho. Então, a mão de obra escrava. Então veja aqui, é a sociedade escravista. E nós tínhamos 2 grupos étnicos de negros que vieram para o Brasil. Os sudaneses, que vieram do Sudão. Os sudaneses e os bantus, que vinham da região de Benguela, por exemplo. Os sudaneses foram para o Nordeste. Sudanês é aqueles negão alto. Eles não são altos, eles são longe, parrudo, fortão, aquela coisa assim. E esses foram para o Nordeste. E aí vem o Banto. O Banto é um negro mais baixinho, mais atarracadinho, canela fina. Esse foi para a região do Rio de Janeiro. Então nós temos aqui 2 etnias diferentes de negros que foram trazidos. E o Banto é aquele que deveria falar mais, porque o português possui uma quantidade de vocábulos oriundos do Banto extremamente grande. É mesmo? Não sabia disso não. E aí, mas é legal. E aí eu lembro, sabe do quê? Eu lembro do navio negreiro. Navio negreiro, onde você tem aí o relato da viagem de como acontecia. Você acha ruim andar aí 100 quilômetros apertado no banco de trás do carro? Ruim era vir do continente africano até o Brasil, num espaço aí de 1 metro por 1 metro por 1 metro aí, todo encolhido. Muitos morriam na viagem em decorrência das desgraças do navio. Justamente, e isso que o Chase está falando, navio negreiro, vai cair, não vai sair desse contexto histórico, mas vai sair do período literário, vai lá para o romantismo. Que é a abordagem, ele faz uma referência a essa Justamente, situação numa outra escola. É a visão literária olhando para o passado, resgatando a história e trazendo como temática. Muito legal, então a associação, uma associação... Castro Alves, terceira fase do romantismo. Fantástico, e ele escreveu novo isso, né? Era mó novão quando ele escreveu. Todos eles, né, cara? O romântico mais velho morreu com 33 anos. Uma vez meu pai falou pra mim, estuda moleque, na tua idade o Castro Alves já tinha escrito Navio Negreiro. Aí eu olhei pra ele e falei assim, na tua o Collor já tinha sido presidente do Brasil. Aí ele brigou comigo. Mas enfim, veja aqui, vamos lá. Continua, rural, patriarcal, machista, escravista. Agora presta atenção, vem cá, para de fazer tudo que você está fazendo. Se você está aí comendo a sua bolachinha, afundando o seu pãozinho no leite, presta atenção e olha pra mim. Ela também era escravocrata. Não é a mesma coisa? Se fosse a mesma coisa, teria o mesmo nome. Escravocrata. Significa que a elite era formada por senhores de escravo.
Quem era a elite do Brasil colonial? A elite era formada por senhores de escravo. Então o senhorzinho, o senhor de escravo, o senhor de engenho, o seu filho, que já era preparado para administrar os negócios, eles representavam uma elite. Eles representavam o suprassumo da essência sintetizada do que há de melhor. Olha aí, olha que interessante. sociedade. Nós tínhamos, aí daí vem a pergunta, e como nós sabemos dessa visão, né? A visão aqui foi retratada pela literatura. Vamos mencionar dois grandes que vão aparecer no Barroco, só dois. Então temos o padre, aí novamente um padre. Que padre é esse? Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, um ícone do Barroco, com os sermões, tá? Agora, olha que interessante. Outro autor é o Gregório de Matos. Esse é atormentado, né? Cara, O homem atormentado. O Gregório de Matos, também conhecido como Boca do Inferno, teve uma participação fundamental nessa época, porque ele retratou a sociedade de uma maneira muito interessante. Ele punha nos poemas aquilo que ele vivenciava. E assim, para a época, ele tinha um palavreado extremamente de baixo calão. Nem sempre, porque nós temos distinções da poética desse autor. Então você tem lá a encomiástica, a poesia laudatória, você tem outra parte do poema dele que é a poesia sacra, outra poesia extremamente amorosa para a Dona Angélica, Angélica no nome, anjo na face, muito interessante. E aqui, poucas pessoas sabem disso, mas ele tinha poema pornográfico. Ah, tinha. Mas sabe o que eu imagino o Gregório de Matos? Eu acho que à noite ele saía pros botecos, aí ele se enchia no goró e escrevia tudo aquilo que ele estava pensando nas coisas ruins. É errado, que a gente não pode falar, que senão fica pip. Aí ele ficava arrependido, ia pra igreja, rezava e escrevia umas coisas religiosas. É justamente aí isso. Aí se apaixonava por alguém e escrevia pra ela. E é por isso que ele é um escritor barroco. O poeta tem a própria alma cindida e ele mostra o eu lírico, vez ou outra falando sobre carne, falando sobre as mulatas de um lado, e de outro lado ele falava sobre a Dona Angélica, a mulher branca, que olha que interessante, era a mulher para casar. Havia duas visões. Então era a mulher demônio, aquela que servia unicamente para saciar os desejos da carne, né? Eu e você, assim, né? E existia a mulher que era para casar. My love, there's only you in my life. É isso aí. Justamente. Então, é esse o resultado, é essa herança que nós tivemos da literatura dessa época, se nós pensarmos na sociedade colonial. Veja, agora vamos fazer um briefing aqui. Ó, você que está assistindo aí, meu aluno, veja de onde nós saímos, veja de onde nós saímos na história, na literatura, para o ponto a que chegamos. Quer dizer, chegamos à sociedade colonial, nós atravessamos praticamente, o quê? Um século? Um século, quase 200, 150 anos nós atravessamos. Falando um pouquinho sobre literatura e história. Olha, falamos sobre literatura e história, nem chegamos a mencionar ainda o interstício entre redação, atualidades, história, esse tipo de conhecimento, não aprofundamos muita coisa na filosofia. Isso quer dizer, nós deixamos ainda assim um conhecimento apenas para instigá-lo a continuar acompanhando a galera do Pré-ENEM, porque afinal de contas não há como o cara ser derrotado se estiver conosco. Não tem como a gente estar preparando você para esse combate, que venha a prova do Enem, que venham as questões do Enem, a gente não tem o que temer, e a gente diz o seguinte, cara, o Enem podia ser uma coisa com a qual você que está assistindo se preocupava, mas agora não é mais não, agora é uma coisa com a qual nós nos preocupamos. O seu problema é o nosso problema. Exatamente isso. O seu problema é o nosso problema. E você, para nós, é uma opção? Não, você é a nossa prioridade. Você, aluno que está aí querendo usar o Enem para as várias possibilidades que o Enem apresenta, continue acompanhando o Pré-ENEM, continue se informando na Veja.com, por exemplo, um exemplo fantástico onde você pode pegar aí as notícias, as atualidades, os temas relevantes e os temas relacionados que aparecerão na sua prova. Acompanhar os nossos vídeos aí, puxa vida. Exatamente. Acompanhar também, o Puxa Vida do PC Siqueira, tem que cuidar. Não, acompanhar os vídeos que a gente está postando, a nossa fanpage do Pré-ENEM, o site do Pré-ENEM, você simplesmente tem uma grande oportunidade de mudar e de se tranquilizar com o Enem. Então, para nós podermos encerrar agora, veja só, essa aula trouxe muita informação? Sim. Ela foi uma aula rápida? Foi uma aula rápida. Algumas pessoas não conseguem se concentrar durante esse tempo com essa quantidade de informação.
não há problemas. A ideia é sempre persistir. Existe uma frase que eu costumo dizer para os meus alunos quando eles estão com essa neura de meu Deus, eu não vou conseguir, meu Deus, não vai dar tempo. O tempo é relativo, mas a vontade é absoluta. Se você tem vontade de atingir os teus sonhos, se você tem vontade de em algum momento chegar para o seu pai e entregar, olha pai, está aqui o meu diploma, agora sou médico, agora sou engenheiro, agora sou professor, porque isso é uma profissão extremamente honrosa. Se você tem esse sonho, você consegue atingir esse sonho. E esse sonho vai perpassar o nosso caminho. Nós vamos ajudar você a chegar lá. E outra coisa, a gente quer mostrar que a gente está junto com você. Agora, a gente vai aqui, você vai tirar um print. Tira um print. Vai lá, tira o print, quem está assistindo, tira o print agora, vai. Tira o print, isso, tirou o print? Vai tirar o print, vai mandar lá, vai tentar, entra em contato com a fanpage lá do Pré-ENEM, vamos postar a sua foto e quem sabe você receba uma ligação da nossa equipe do Pré-ENEM, receba uma ligação do Paulo, receba uma ligação minha ou uma ligação do Ivanir, para te estimular, te motivar a continuar os estudos. A gente quer mostrar que a gente não está aqui e você aí, nós estamos juntos. E isso você encontra onde, Pablo? Somente no Pré-ENEM da Abril Educação. Um abraço, Valeu! Valeu!